Ethereum pode ir para mais de 10 mil dólares. Eu sei que é difícil de acreditar, mas fica comigo até o final desse vídeo para você entender quais são os elementos que eu estou olhando e juntando essas peças, na minha opinião, a gente vai ver Ethereum ultrapassar os 10 mil dólares nesse ciclo. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Souza, aqui a gente trata do conteúdo de criptomoedas, então se você gosta desse tipo de assunto, já curte e segue que em breve eu vou trazer mais atualizações. Muita gente durante muito tempo aí entrou em modo de descrença em relação a Ethereum por conta do price action dela, né? Ethereum corrigiu muito, praticamente não se movimentou muito bem ao longo de todo o ciclo e muita gente até falou que Ethereum tinha morrido, todas essas besteiras aí que normalmente o pessoal que não conhece muito de como o ciclo funciona costumam propagar por aí e que são, na verdade, já falei isso em outros vídeos, um forte sinal de que é um momento de boa acumulação. Quando a galera começa de uma forma geral a dizer que não acredita mais em Ethereum, que o ciclo dessa vez vai ser diferente, que a moeda morreu, normalmente é sinal de que tá bom para comprar. E foi justamente o que aconteceu. Toda essa narrativa de que a moeda morreu se instalou aí no mercado e de repente neste mesmo momento foi exatamente o momento que a Ethereum começou a entrar no seu modo virada e está em andamento agora, né? Então, por que eu acredito que a gente vai ver Ethereum aí acima dos 10 mil dólares? Tá? Eu vou trazer alguns elementos para vocês e a gente vai fazer uma análise juntos para ver se faz sentido ou não, tá? Vou colocar algumas informações aqui na tela e depois a gente vai olhar diretamente o gráfico, porque as minhas decisões são pautadas pelo gráfico e não pelo achismo aí do Twitter, achismo de outros influenciadores, nem nada disso, tá? O que eu estou olhando aqui e observando é simplesmente o comportamento do gráfico, que foi isso que me fez diversas vezes acertar os meus alvos ou até mesmo evitar que eu entrasse em enrascadas, e também foi aquilo que me manteve focado, tá? Acreditando que nós teríamos sim out-season, que nós teríamos sim o ciclo de Ethereum acontecendo e tudo mais. Então, vou colocar aqui na tela algumas informações que corroboram para isso, tá? A gente tem visto o quê? Um acúmulo muito grande de institucionais comprando Ethereum. É uma moeda muito forte, é uma moeda conhecida mundialmente, é uma moeda com muita liquidez, então, consequentemente, ele atende muito bem com ETFs aprovados, né? Isso é importante. Atende muito bem a demanda institucional. Por quê? Porque realmente eles precisam de ativos com essas características, né? Com muita negociação, muita liquidez, presente em todas as corretoras e tudo mais. E a gente tem visto um acúmulo muito grande de baleias, se intensificou demais nos últimos 2 meses, tá? E isso, sem sombra de dúvida, é um indicador de que a moeda tende a crescer bastante. Por quê? Porque nenhuma baleia estaria comprando, investindo em Ethereum neste momento de mercado ou há 1, 2 meses atrás, para que Ethereum praticamente não tivesse nenhum tipo de subida, tá? Então é óbvio que eles estão esperando também faturar com isso. Então a gente vê que recentemente houve praticamente mais de 1 bilhão em compras de baleias, tá? Saiu até essa matéria aqui que eu traduzi. Ou seja, na marca dos 4.300 dólares, Ethereum ainda assim tem baleias colocando muito dinheiro nela. E isso não estaria acontecendo para ganhar pouco, tá? Além disso, quando a gente dá uma olhada no comportamento dos ETFs, que são partes dessas baleias, né? Dá uma olhada aqui na atualização até o dia de ontem, hoje é dia 12 de agosto, até o dia de ontem, 11 de agosto, ó. Ontem, que Ethereum estava acima dos 4.200 dólares, a BlackRock comprou 150 mil Ethereums, tá? A Grayscale comprou mais 15 mil. Aqui o outro ETF de Ethereum da Grayscale também, mais 3 mil. Né? Bitwise, mais 1.000. Fidelity comprou mais 65 mil Ethereums, tá? Todas na verdade compraram, só teve uma aqui que não comprou nem vendeu. No dia anterior a mesma coisa, ó. BlackRock comprou no dia anterior 65 mil Ethereums, Fidelity 33. Um dia antes, dia 7, BlackRock comprou 28 mil Ethereums, Fidelity 8 mil. E o mais importante, quando a gente olha no passado, terem comprado, quando o preço ainda não havia feito essa pernada de alta, até faz sentido comprar quando está barato, né? Normalmente institucional compra quando tem medo no mercado. Agora, o preço já ultrapassou os 4 mil dólares e eles continuam acumulando. Então isso também é um indicativo que eu já mencionei de que o preço pode continuar a subir, tá? Mas o que é mais importante para mim? Isso aqui é a base para eu acreditar que o preço possa ultrapassar os 10 mil dólares. Mas o que eu quero olhar aqui também é a questão gráfica. A gente já viu que está tendo uma boa demanda, mas será que o gráfico mostra isso também? Então vou colocar o gráfico na tela, tá? Estou aqui já no gráfico da Ethereum na tela, da corretora Quantifury. Inclusive quero aproveitar para dizer que a corretora Quantifury é parceira aqui do canal e que se você abrir uma conta na corretora Quantifury e negociar mais de 2 mil ativos, você não vai pagar nenhuma taxa nem para compra nem para venda, e isso faz muita diferença.
Todas as vezes que você faz uma ordem de compra ou uma ordem de venda numa corretora tradicional, você é cobrado por isso. E digo mais, tá? A corretora Quantifury não te cobra funding rates, que é quando você opera futuros em uma corretora tradicional e 3 vezes ao dia o funding rate é cobrado. Eu não sei se você sabia disso, mas em qualquer outra corretora você pode ir atrás procurar essa informação. Você ao longo de 3 vezes por dia você é cobrado da taxa de financiamento, tá? Vá atrás disso para você entender. E na corretora Quantifury, não. Mesmo que você esteja utilizando o poder de trading, que é a alavancagem deles, você não é cobrado de funding rates, tá? Para abrir uma conta lá, você tem link aqui na descrição. Eu também vou colocar aqui na nossa tela, tá? Você pode escanear. E você, caso negocie pelo menos $50, que é mais ou menos R$300, você ainda vai receber uma recompensa em Bitcoin, tá? De até $250. Então aproveite, clica aqui no canal e você vai ter acesso, inclusive, tá? A essa parte gráfica completa. Quando você abre conta na Quantifury e opera pelos gráficos deles, todos os dados e os indicadores do TradingView Pro estão à sua disposição sem pagar nada a mais por isso, tá? Então é justamente o que nós vamos ver agora. Então eu estou aqui no gráfico semanal da Ethereum. E um ponto importante que eu chamei já atenção em outros vídeos que eu fiz é essa formação gráfica aqui, onde a boca, né, do jacaré abre, tá vendo? Isso chama padrão de alargamento, também conhecido como padrão megafone. E é justamente o momento onde o padrão foi rompido. Na verdade, o padrão estava aqui, né, um pouco mais abaixo, ó, e ele acabou de ser rompido, saindo aqui da região dos $4.000 e saindo dessa região aqui que durante muito tempo foi uma forte resistência. Deixa eu colocar aqui de amarelo, ó. Foi uma forte resistência. Pode ver que ele tocou diversas vezes, foi rejeitado até o momento que ele conseguiu fazer o rompimento. E o que é um padrão de alargamento? Tá? É esse padrão onde o preço vai fazendo, começa comprimindo e vai realmente abrindo a boca do jacaré, aqui se alargando. E o padrão de alargamento, segundo a análise gráfica, ele diz que após o rompimento da região de resistência do padrão, a impulsão que pode ser esperada é equivalente à altura do padrão. Então, se a gente medir essa altura aqui e a gente projetar, a gente poderia ter uma expectativa de onde o preço poderia chegar. Lembrando que eu estou falando do gráfico semanal, então não vai esperar que isso vai acontecer amanhã, apesar de, na minha opinião, acreditar que vai acontecer rápido. Mas é um gráfico semanal, isso aqui é um padrão em desenvolvimento, não acontece de uma hora para outra, tá? Mas só para deixar isso claro. Voltando aqui, se a gente pegar então e medir essa largura, que também equivale a esta pernada, aqui, ó, deixa eu só apagar esse risquinho para não me atrapalhar, mas que também equivale a esta pernada aqui, ó, e jogar para cima, projetar, ó, vou puxar o gráfico aqui para baixo e vou projetar do rompimento até em cima. Olha só onde o preço estaria sendo projetado. Aproximadamente 11.900, $12.000, tá? Ou seja, se o padrão de alargamento for respeitado, se a projeção esperada por esse padrão for respeitada, a gente poderia ver Ethereum alcançando a região de até $12.000. Mas não é só isso, tá? Se a gente apagar aqui as figuras gráficas e redesenhar tudo de novo, ó, vou fazer de novo, onde a gente consiga desenhar este fundo aqui, unindo os fundos, ó, unindo os pontos que tocaram o fundo, a gente poderia ter aqui o quê? Um padrão xícara. E o padrão xícara, segundo o estudo da análise gráfica, a projeção da xícara ao romper essa região de resistência que ele vai enfrentar aqui quando chegar, né, que é, inclusive é a região que ele está agora, né? Então logo ele consiga romper, a projeção esperada do padrão xícara é equivalente à profundidade da xícara. Então se a gente pegar aqui e projetar, né, nessa região, que na verdade é a que está agora em resistência, a gente poderia ver Ethereum onde? Ao redor dos 15, 16 mil dólares, tá? Então, na minha opinião, baseado no que eu estou enxergando, nós poderemos ver Ethereum neste ciclo entre 10 e 15 mil dólares, que seria um valor muito além do que eu mesmo havia pensado lá atrás, tá? Eu havia projetado Ethereum entre 6 e 7.500, que também pode acontecer, e eu quero deixar isso bem claro, ninguém aqui é guru de adivinhação, a minha intenção não é trazer isso e dizer para você, não, é assim que vai funcionar, porque ninguém sabe, os institucionais vão fazer o que eles quiserem, inclusive pode ir muito além desses valores que a gente colocou aqui, mas baseando no gráfico, no que eu estou olhando agora, nessas figuras, eu acredito que a gente possa ter um ciclo com o Ethereum alcançando até melhor, um valor maior, né, do que eu esperava, que era aí de 6 a 7.500, mas chegando a 10 e até 15 mil dólares, dependendo do otimismo que o mercado tiver, dependendo da euforia que a coisa entrar.
Então, acredito que realmente o valor de 10 mil dólares seja alcançável quando a gente olha a partir de agora essas informações, tanto gráficas como o fato dos ETFs estarem comprando pesado neste momento. Se a gente considerar que ele vá até pelo menos 10 mil, a gente está falando de uma vez, 1,2 vezes o valor de ganho, né? 120%, 130%, que já seria muito bom. Mas na minha visão, às vezes eu sempre acredito que os grandes institucionais querem mais, tá? Então, o Ethereum chegando ali a 12, a 15 mil, que daria 2 vezes o valor do investimento para quem comprou a 4.300 e várias vezes o valor para quem comprou abaixo, né, que eles vêm comprando já há muito tempo, seria um valor muito interessante para isso, tá? Mas eu estou bastante entusiasmado, tá? Estou bastante animado com a hipótese e sei que se Ethereum chegar nesse patamar onde ele consiga conquistar um valor dessa proporção, sei também que as altcoins vão estar explodindo, tá? Outras altcoins vão estar explodindo. Então, se preparem porque a gente está num dos melhores momentos do ciclo. Essa foi a minha análise. Eu quero deixar claro que você sempre deve fazer sua própria análise e que de maneira alguma isso aqui é recomendação de investimento, até porque eu não tenho como saber o futuro, é simplesmente tudo baseado na minha cabeça e nos meus estudos. Então, faça sempre sua própria análise para você ter mais segurança, mas se de repente isso acontecer dessa maneira, eu estou extremamente otimista e espero que você também esteja. Eu desejo que você tenha excelentes resultados no mercado cripto, um forte abraço e em breve a gente se vê nos próximos vídeos.